Olá, eu sou o pastor Cremilson Meireles e esse é meu filho Christian. Oi, tudo bem? E esse é o canal Controversando. Eu trouxe meu filho novamente aqui porque ele tem mais uma dúvida. Ele me fez uma pergunta, eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Faz a pergunta de novo aí, Christian. Porque Deus falou para Adão e Eva para não comerem o fruto da árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus falou que se eles comerem, eles iam morrer. Mas quando eles comeram, eles não morreram. Exatamente. Eles não experimentaram a morte física imediatamente, mas a partir dali o ser humano passou a morrer. Lá em Romanos, no capítulo 5, nós vemos a partir do versículo 12, diz assim, portanto, como por um homem, falando de Adão, né, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Uma das consequências do pecado foi a morte física. O homem passou a morrer. Não morreu imediatamente, mas dali para frente o homem se tornou mortal, passou a morrer. E todas as pessoas que descenderam de Adão morreram também, né? A morte passou a ser uma realidade para a humanidade. E essa foi uma consequência do pecado. Eles morreram, sim, não naquele momento. Mas ainda a Bíblia fala de um outro tipo de morte. A Bíblia fala da morte espiritual. Lá em Efésios, no capítulo 2, eu vou ler para você aqui, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Eles se tornaram mortos espiritualmente. O que significa isso? A partir daquele momento que eles comeram o fruto, por terem desobedecido a Deus, eles se tornaram pecadores. Isso significa que agora eles iam fazer coisas erradas. Naturalmente, a Bíblia diz em Gênesis 6,5 que a partir do momento que o pecado foi se desenvolvendo, toda a imaginação do homem, todo pensamento, tudo que vinha do coração passou a ser mal. Então o homem passou a praticar maldade, fazer coisa errada, e isso foi se multiplicando com o passar do tempo. Essa condição de pecador, essa condição de mergulho no pecado, separado de Deus, porque foi o que aconteceu lá, quando eles comeram do fruto, eles perderam aquela comunhão que eles tinham com o Senhor. Então essa separação de Deus, uma vez que o pecado faz separação entre nós e Deus, essa separação de Deus, ela é característica dessa condição de morte espiritual, na qual todo homem se encontra. Todo homem já nasce assim, já nasce morto espiritualmente. Para mudar essa situação de morto espiritualmente, só tem um caminho, é Jesus Cristo. Só quando o homem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é que ele deixa de estar morto espiritualmente. Aí que ele passa a ser um cidadão dos céus. Então, quando ele morre nesse mundo fisicamente, ele fecha os olhos aqui, mas ele abre os olhos na eternidade, entendeu? Foi isso que aconteceu e Jesus é a solução para o problema do pecado. Satisfez a sua dúvida? Sim. Então tá bom. A gente volta numa outra ocasião para esclarecer uma outra dúvida do Cristo. Espero que tenha esclarecido vocês também. Agora você pode dar tchau. Vai lá, dá o tchau aí. Tchau, galerinha, tudo bem? É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Que Deus te abençoe para sempre. Amém. Amém. Isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos. Tchau.